Na aula de hoje nós vamos fazer o acabamento, os retoques finais no nosso quadro. E começando pelas nuvens, aproveitando até que a tinta ainda não está totalmente seca, ou na verdade está bem no ponto de fazer alguns efeitos nas nuvens, acrescentar um pouquinho mais de branco. E assim a gente vai fazendo o acabamento, como você pode perceber, com um pincel macio, esfumando um pouco a parte de baixo das nuvens e vai dando o efeito final aí, o acabamento final na obra. Voltando aqui na montanha, também vou acrescentando alguns pequenos pontos mais escuros, fazendo aí um pouco mais de contraste para dar um pouco mais de vida em toda a imagem, né? Com pequenos pontos mais escuros, depois alguns pontos mais claros. É só para destacar mesmo a imagem como um todo. Eu estou usando um pincel chato, bem macio também, para fazer esse tipo de efeito. Em alguns lugares também esfumando um pouco. São apenas detalhes, mas esses detalhes fazem grande diferença quando terminamos o trabalho. Agora nessa montanha do fundo, eu vou acertar um pouco a coloração, deixando um pouquinho mais amarelado, um pouquinho mais de vida, para fazer o conjunto, começando nas montanhas lá no fundo, bem claras, depois o monte principal e agora a montanha da frente. Aqui nas rochas também, a gente vai fazendo a parte mais iluminada agora, colocando sempre pequenos pontos de luz para ir destacando, fazendo principalmente o contraste. No caso das rochas, a gente vai arredondar também um pouquinho essas bordas em algumas das rochas, tá bom? Vai observando, você percebe que a gente vai esfumando os cantos justamente para dar a sensação de arredondamento nas rochas. Voltando aqui para a montanha do fundo, fazendo a parte mais baixa agora, um pouquinho mais escura do que a parte de cima. E já entramos novamente na finalização da folhagem das árvores. Agora sim, fazendo o clareamento, a luz final e também os detalhes. E vindo para frente, agora vamos fazer as árvores do fundo, um pincel bem fino. Mais uma vez, lembrando, né, essa tela é bem pequena, então com um pincel bem fininho, eu venho fazendo os retoques da folhagem e aproveitando para dar um pouquinho mais de iluminação em cada árvore. Perceba que a gente vai definindo as formas, a forma, né, de cada árvore, à medida que a gente vem clareando, colocando a folhagem e separando as árvores ali uma da outra. A mesma coisa vamos fazer na vegetação do chão, que está entre as rochas, seguindo o mesmo padrão, definindo um pouco mais as formas e clareando um pouco mais, dando um pouco mais de luz em alguns pontos.
tinta um pouquinho mais escura, eu faço pequenas pinceladas em formato de grama, de vegetação rasteira, pequenas pinceladas de baixo para cima, só dando o formato de uma vegetação mais próxima. Clareando um pouco mais com amarelo, fundo, a área livre, fazendo alguns detalhes aqui mais próximos. Agora, com um pincel bem fininho, vamos fazer os troncos das árvores, marcando certinho os formatos. Eu estou com uma cor bem escura, poderia até ser um pouquinho mais clara, mas como eu vou usar depois uma outra cor mais clara para fazer a luz, então vai se misturar um pouco, não vai ficar assim tão acentuado como nesse primeiro momento. Mas vamos fazendo aí bastante delicadeza até o tronco das árvores, com um pincel bem fino. Agora sim, com uma cor bem clara, eu venho fazendo do lado esquerdo dos troncos a luz. E isso faz com que também a tinta clara se misture um pouco com a escura que nós aplicamos primeiro, para tirar um pouco daquela visão muito forte dos troncos das árvores. Vamos fazendo alguns pequenos toques, ainda aqui na vegetação entre as rochas. Eu vou aplicar também um vermelho bem clarinho, em princípio, como se fossem pequenas flores ali por entre as rochas. Vou escurecer aqui um pequeno espaço do lado direito da estrada para contrastar um pouco mais com os arbustos que nós aplicamos agora. Essa cor vermelha clara, né? Um rosa clarinho, na verdade, é um vermelho com branco, só para fazer os retoques finais aqui. Assim nós vamos terminando a nossa obra, na verdade. É um trabalho bastante delicado por causa do tamanho da tela, mas eu fico feliz que você acompanhou aí essas aulas, espero que tenha contribuído de alguma forma para que você perceba o jeito que eu desempenho meu trabalho. Cada artista tem a sua maneira, eu faço dessa forma, meu estilo, e eu venho tentando também me aperfeiçoar a cada dia, e eu gosto muito, na verdade, de trabalhar com a arte. Espero que tenha sido bom para você. Se puder, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, o que você achou, sugira alguma ideia, novas obras, e vamos estar aí trabalhando juntos. Eu vou estar publicando novas aulas, vai acompanhando e me dando também seu parecer, se está sendo interessante fazer parte aí desse trabalho, né, que a gente tem desenvolvido. Vendo aí todo o trabalho um pouco mais de perto, para você perceber cada detalhe. Que Deus te abençoe, forte abraço e até nosso próximo trabalho, então, se Deus permitir. Tchau, tchau.